Trazendo hoje para vocês tema bem bacana, tá? Um artigo científico que relaciona dois interesses em comum, que é uma melhor dieta, uma melhor alimentação e níveis hormonais. No caso de hoje, vou falar aqui de níveis de testosterona e a relação destes níveis com a dieta. Vamos aqui para o artigo. Então, ó, dieta e melhora dos níveis de testosterona. Então, aqui ó, são palavras-chave do artigo, né? Dieta low carb, testosterona e síndrome metabólica. Aqui o título do artigo, como vocês podem achar esse artigo na internet. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse é um artigo de 2023, sempre trazendo literatura científica bem recente para vocês. E vamos explicar um pouquinho sobre a metodologia, que é aquela parte técnica e que, apesar de técnica, é muito importante que vocês tenham uma noção, porque daqui eu consigo saber se eu posso ou não acreditar no que o artigo está dizendo. Então vamos lá? Ensaio clínico randomizado, como eu já falei aqui com vocês várias vezes, é dentro da pirâmide de evidência, ele está lá em cima. E quando eu tenho um ensaio clínico randomizado, a intervenção que eu for fazer, que no caso aqui é uma dieta, e se ela der um resultado, eu posso falar que esse resultado está diretamente relacionado à intervenção. Duração desse artigo, duração desse estudo de 3 meses de acompanhamento, e foram homens hipogonádicos. O que é isso? Que eles têm sintomatologia e têm características de baixa produção de testosterona e de níveis de testosterona sanguíneo, tá? Então, quais foram os parâmetros avaliados? Medidas antropométricas, que são aquelas medidas principalmente físicas, que a gente faz nos pacientes, peso, altura, vocês vão ver aqui. Níveis séricos, então o nível de exame de sangue de testosterona, tá? E sintomas de hipogonadismo, né? O que são esses sintomas de hipogonadismo? Hipogonadismo, como eu acabei de falar para vocês, é aqueles sintomas relacionados à baixa de testosterona, e no caso aqui, eles não quiseram ser muito subjetivos, então eles aplicaram nestes pacientes, alguns testes, tá? Questionários e alguns testes, que são esses scores aqui, de Adam, que é uma deficiência androgênica em homens mais velhos, e o score AMS, que está relacionado principalmente a envelhecimento. Além disso, um score de função sexual. Então, Adam, deficiência androgênica em homens mais velhos, score de envelhecimento e disfunção sexual. 18 pacientes, então aqui ó, apenas 18 pacientes. Então, por que eu digo apenas 18? Porque é um número pequeno de pacientes. Apesar do artigo ser um artigo que fala sobre, é um ensaio clínico randomizado, que é uma das maiores evidências da questão científica, né, da pirâmide científica, quando eu coloco apenas 18 pacientes, eu diminuo muito a chance de extrapolar isso para o resto da população. E vamos aqui para a dieta. Qual foi a dieta que foi feita? Então, as duas dietas apresentavam a mesma quantidade de calorias. Como foi um ensaio clínico randomizado, nós vamos ter dois grupos. Um grupo controle e um grupo onde foi feita a intervenção. Como é que é a dieta? Agora, o mais importante é isso. Tanto do grupo controle quanto do grupo de intervenção, as duas tiveram a mesma caloria. Por que foi feito isso? Justamente para este não ser um fator que pode confundir se uma dieta fosse muito diferente da outra em calorias. Então vamos lá para o grupo controle. Dieta normal do paciente, só teve uma contagem de calorias e tiveram orientações padrões de como é uma alimentação saudável. Então, esse grupo não teve tanta modificação. Agora, um grupo de estudo fez uma dieta low carb. Apesar de ser a mesma quantidade de calorias, foi uma dieta com baixo carboidrato. Então, essa foi a característica do grupo controle, redução da ingesta de carboidrato. No máximo, 25 a 30% das calorias do dia poderiam vir de carboidratos, querendo que atingisse em torno de 30 gramas de carbo por dia. Se vocês forem ver isso, é um número bem restrito de carboidratos, tá? Então, uma dieta low carb, não necessariamente hipocalórica demais, porque foi a mesma do grupo controle, mas tinha pequena quantidade de carboidrato, para vocês verem que aí começa a cair aqueles mitos. Dieta low carb tem que ser muito restritiva? Não, a gente aqui está fazendo de baixa de carboidratos nesse trabalho. Resultados. Tivemos melhora
estatisticamente significativa. O que significa isso? Melhora cientificamente comprovada. Nos 3 questionários, ou nos 3 scores que a gente falou, tanto de envelhecimento, envelhecimento saudável, quanto disfunção sexual. Também tiveram melhoras estatisticamente significativas nos dados antropométricos. Quais foram esses? O paciente reduziu o peso, o paciente reduziu o índice de massa corpórea, melhorou o índice de massa corpórea, reduziu circunferência abdominal, melhorou testosterona total e melhorou testosterona livre. Então, todos esses dados estatisticamente significativos, certo? 0% dos homens eugonadais. Então, o que isso quer dizer? Depois de um tempo de estudo, quem tinha testosterona mais alta foi 3 vezes maior no grupo que fez a low carb do que no grupo controle. Resumindo, a gente tem 2 grupos. O grupo que fez a low carb teve mais testosterona no sangue do que o grupo que não fez a low carb. E olha que interessante, a pressão sistólica, que é a pressão maior, por exemplo, se você tem 12/8, nós estamos falando do 12, ela ficou reduzida no grupo de baixo teor de carboidratos, mas não no grupo controle. Então, foi um outro achado desse exame, certo? Conclusão, a dieta pobre em carboidrato pode reduzir o seu peso, pode, aqui no caso, nós estamos falando de homens, né? Pode reduzir o peso desses homens, reduziu a pressão sistólica, reduziu quase todas as medidas antropométricas, principalmente a circunferência abdominal, que está diretamente relacionado à inflamação e síndrome metabólica. E 3 meses nessa dieta, que foi o caso desse exame, aumentou o nível de testosterona, melhorou o nível da testosterona livre e melhorou função erétil através daquele questionário. Então, resumindo para vocês, hoje está cada vez mais comum homens terem testosterona baixa. E aí tem uma série de fatores que não vem ao caso aqui no exame. E o que é muito comum deste homem? Procurar aplicar testosterona. Não sou contra a aplicação de testosterona de forma nenhuma, mas vocês veem que existem estratégias que você pode complementar a única e simples adoção de um remédio, de um hormônio, de alguma outra coisa. Então, você mudar os hábitos de vida já vão fazer, como nesse exame, nesse artigo está dizendo, mudar os seus hábitos de vida já vão melhorar seus níveis hormonais, vão diminuir seus níveis de doença relacionada à doença, por exemplo, o peso, vai melhorar índice de composição corporal, vai reduzir inflamação, vai reduzir circunferência abdominal e melhorar a testosterona. Então, gente, nunca dá para fazer uma coisa isolada, é muito mais fácil para o médico só passar remédio e passar hormônio, mas se você está buscando saúde, se você está buscando melhora na qualidade de vida de uma forma duradoura, lembre-se que não tem como dissociar isso aos hábitos de vida. Então, se você gostou desse artigo, curte aqui, né? Isso me ajuda a divulgar. Se você acha que homens aí podem se beneficiar com essa discussão de artigo, manda esse vídeo para eles, porque eles vão ver que nem sempre a gente precisa única e exclusivamente só da testosterona, né? Tem outras formas de melhorar a vida dessa pessoa, tá bom? Fica aí, até a próxima, domingo que vem a gente se vê de novo.